A franquia Star Wars é uma das, se não a marca mais poderosa já criada por Hollywood. O que foi feito nas décadas de 70 e 80 era algo sem precedentes para qualquer franquia. E por isso, as expectativas para o retorno da franquia nas prequels em 1999 eram gigantescas. Finalmente, aquele universo tão cultuado iria receber mais material, pela mão do seu criador e com um orçamento mais alto do que nunca, utilizando-se das mais diversas inovações tecnológicas disponíveis. Infelizmente, A Ameaça Fantasma foi uma das estreias mais decepcionantes da história do cinema e a desilusão já estava feita. As prequels foram por muitos odiadas, entretanto, com o desenvolvimento de uma série, esses filmes passaram a ser mais valorizados, e a franquia novamente ferveu com o ingresso de mais fãs. Então, nós vamos discutir sobre como a Guerra dos Clones salvou Star Wars. Tenente, pode andar. Eu acho que estou bem. No começo dos anos 2000, a franquia Star Wars era muito mal vista. Os péssimos diálogos, o excesso de efeitos em CGI, o ritmo fraco e diversos outros fatores faziam a trilogia original parecer incomparáveis às prequels e ativavam no seu público o sentimento de estragarem Star Wars. Bem similar ao movimento de hoje, mas eu não tô aqui para falar como as gerações endossam seus gostos na infância com padrões inalcançáveis. Isso aqui é assunto para outro vídeo. Eu tô aqui para falar sobre Dave Filoni, esse grande nome responsável pela criação da série animada de Clone Wars, que aborda o período de maior conflito entre a República e os separatistas, situado entre os episódios 2 e 3. Mas quais elementos tornaram essa animação tão aclamada? O primeiro deles é a animação em si. Quando a computação gráfica finalmente chegou na TV, foi um sucesso. Uma tecnologia que mudou o cinema agora podia ser vista em versões menos sofisticadas diariamente. Essa é uma área da animação que costuma envelhecer bem rápido, e algumas coisas que foram revolucionárias uma vez se tornariam toscas rapidamente. O estilo de animação de Clone Wars apostava na simplicidade, se aproveitando dessa simplicidade e dos poucos modelos necessários para as tropas tanto da República quanto dos separatistas, focando então na fluidez da ação, quando necessário, e em momentos descontraídos, com cenários diferenciados. A animação 3D poupava muito trabalho, que mesmo se aplicado não traria cenas tão bem arquitetadas em 3D. Todos esses fatores fizeram a animação de Clone Wars fácil de se adaptar e com envelhecimento retardado. O segundo é a história. Os eventos aqui narrados ajudam a construir todo um misticismo que justificava algo que foi muito diluído e pouco enfatizado durante as prequels. Além dos elementos mais claros, a aventura episódica constrói uma relação menos forçada e permite finalmente contar as histórias de uma galáxia tão grande de uma forma mais satisfatória, que não seja decidida por pequenos fatores, mas sim pelo todo. Aqui, até a história de droids perdidos num planeta deserto importam, e não só as peripécias de Jedi em planetas, o que faz alusão novamente à trilogia original e sua simplicidade. Aqui a política também pode ser melhor trabalhada devido ao tempo e às missões, não precisando de tantos diálogos super expositivos. Não há personagem principal, essa é a história de como a galáxia lidava com aquela guerra, dos caçadores de recompensas aos mineradores. O terceiro e mais decisivo são os personagens. Todos os personagens têm sentidos e motivações claras e críveis. Todo o desenvolvimento de Anakin Skywalker prejudicado por diálogos e atuação são contornados. E agora, ele é mais empático e identificável. O mesmo ocorreu com os já conhecidos Cavaleiros Jedi, valorizando os doses de sabedoria de Yoda e o carisma irresistível de Obi-Wan. Mas o charme está principalmente nos personagens criados aqui, não só em Asa Ventress, Wondell, Cad Bane, Rex e Ahsoka Tano, mas também em cada clone. Esses personagens são trabalhados da sua criação industrial ao seu sacrifício em combate pelo que julgam necessário. Os clones ocupam um espaço tão importante quanto Anakin, e são variados na capacidade, desenvolvimento e personalidade. Aqui fica clara a diferença de que os clones são, diferente do que a República parecia lembrar, humanos, e ressalta como entrar nessa guerra e jogar o jogo do Sith foi a ruína derradeira que os Jedi não poderiam enfrentar. O quarto e também mais importante é o alcance de público. Star Wars foi uma obra desde sempre apelativa para as crianças, e The Clone Wars abraçava isso, traduzindo a política de maneira didática e cativava também os adultos, com suas histórias sempre cheias de significado e propósito. Não por acaso, cada episódio começava com a icônica frase que nos tem algo a compartilhar, de uma galáxia muito, muito distante, para nossas vidas. E absorvendo esses ensinamentos, que a experiência se torna mais gratificante. Entretendo brilhantemente toda a geração de órfãos de Star Wars, não demorou muito que a Guerra dos Clones criasse seu próprio estilo e ressuscitar por meio de aparelhos uma história que já parecia ter sido saturada.
Essas características foram tão fundamentais que fizeram a Disney manter essa animação como canon, e anos depois remodelar todo o futuro da saga tomando Clone Wars e Rebels como base de material. Se fôssemos depender do cinema, sem essa sobrevida com a qual fomos presenteados, nem mesmo estaríamos falando de Star Wars hoje. Você concorda com alguma das coisas faladas aqui? Você discorda de alguma das coisas faladas aqui? Me deixe saber aí nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Siga o Nerd Void nas suas redes sociais e ouça o nosso podcast presente no Deezer, Spotify e no site do Yellow Submarine Nuclear. Além disso, dá uma passada no nosso canal de live lá na Twitch. Até a próxima.